Olá pessoal, aqui é o professor Lucas Machado e vamos dar início a mais uma aula da disciplina de álgebra linear. Então aí na tela tem algumas regras de conduta, vocês também podem encontrar isso disponível na nossa sala no Classroom, tá? Vocês podem dar uma pausa no vídeo para poder ler com mais calma, ok? Bem, a nossa aula de hoje a gente vai continuar falando sobre espaços vetoriais. O intuito de hoje é a gente ver um pouco sobre base, tá? Base e dimensão, ok? Então, vamos aqui. A primeira coisa que a gente vai falar hoje é sobre base de um espaço vetorial, né? Então, a gente vai considerar, a gente vai chamar B, certo? Então, a gente tem aqui B, é um conjunto com N vetores, tá? Então, seria V1, V2, V3 até Vn. N aí é um número arbitrário. Então, esse é um subconjunto de um espaço vetorial V, tá? Então, a gente vai dizer que esse conjunto, ele é uma base, tá? Quando ele satisfizer duas condições, tá? A primeira dela é que esse conjunto ele tem que ser Li, tá? E a outra condição é que esse conjunto ele tem que gerar o espaço em questão, que é o espaço V, tá? O espaço vetorial. Então, vamos só relembrar aqui essas duas definições, né? Então, primeiro, a gente dizer que B é Li, o que a gente está querendo com isso, né? Qual é aquela definição de Li? Li é o quê? Se a gente pegar e escrever uma combinação linear dos elementos de B, ou seja, se a gente pegar A1, V1, A2, V2, né? Uma combinação linear de todos, ou seja, até o Vn a N, com o resultado igual a zero, né? Ou seja, o vetor nulo, ok? Então, se a gente tomar uma combinação que, como resultado, a gente tem um vetor nulo, necessariamente, para ele ser ali, a gente vai ter que ter todos esses coeficientes, né, sendo zero. Então, a única solução, né, para essa combinação seria todos os coeficientes ser zero. Isso é a definição de Li. Então, qual a definição, né, de gerar, né? Gerar é justamente dizer que qualquer elemento do meu espaço V, né? Então, ou seja, aqui assim, para todo V, né, todo vetor V do meu espaço, eu posso escrever, né, como uma combinação linear dos elementos de B, ou seja, para todo V pertencente ao meu espaço, eu tenho que mostrar que V pertence, né, ao gerado por B, né? Ou seja, a mesma coisa, V pertence ao gerado por V1, V2, Vn, ok? Ou seja, a mesma coisa, né? Dizer que V é igual, né, de alguma forma, vou continuar chamando aqui A1, V1, mais A2, V2, mais 1AN, Vn, tá? Então, são essas duas condições que eu tenho que ter sobre um conjunto, né, sobre um subconjunto, na verdade, para que esse subconjunto seja uma base, tá? Para que ele seja uma base, ok? Então, a primeira que seja Li, e a segunda é que esse meu conjunto ele gere o meu espaço, tá bem? Certo. Vamos aqui ver o nosso primeiro exemplo, tá? Então, a gente vai estar olhando aqui
Perdão. A gente vai estar olhando aqui para o R2, tá? E a gente vai olhar para esse conjunto B aqui, certo? Meu conjunto B, ele tem dois vetores, tá? Meu primeiro vetor, vou chamar ele aqui de V1, que é o vetor 1, 1. E esse outro vetor, vetor menos 1, 0, vou chamar ele de V2, tá bem? Então, eu tenho que verificar as duas condições, né? Para saber se é base ou não, certo? A primeira é que ele é LI. Então, o que é que a gente vai fazer? Como está aqui, ó, eu vou escrever uma combinação, certo? Eu escrevo uma combinação do vetor, né? O que é que eu tenho aí? É AV1 mais PV2 igual ao vetor 0, né? É o que eu tenho aí. O vetor 0 no R2 é o 0, 0. Tá? Então eu tenho, né? Quando eu escrevo isso, na verdade, colocando aqui um V1 e V2, eu tenho essa expressão de cima. Quando eu multiplicar tudo aquilo ali, né? Vai ficar o quê? A mais, né? Que eu tenho que multiplicar aqui, né? E esse eu vou multiplicar aqui, né? Então vai ficar menos B, 0, igual, aqui o 0, 0. Quando eu somo, né? Vai ficar primeira coordenada, soma as primeiras coordenadas. Aqui eu estou trabalhando tudo. Como ele só falou que é o R2, então eu considero que tudo é usual, né? Soma é usual, tudo é usual. Então, somar aqui dois vetores é somar coordenada a coordenada. Depois, somando as segundas coordenadas, eu tenho A mais 0, que vai dar A. E 0, 0. Aí, quando eu comparo, primeira coordenada é A menos B igual a 0. Aí eu tenho a primeira equação. Quando eu olho aqui, segunda entrada, A igual a 0. Tenho minha segunda equação. Então, é assim que eu encontro esse sistema. Só que esse sistema é bem simples, né? Quando eu olho aqui para essa equação, daqui eu já tenho que A é 0, né? Quando eu substituo isso daqui igual a 0, na primeira equação eu já tenho que B é 0. Então, minha única solução possível é A e B igual a 0, tá? Ou seja, escrevi a minha combinação nula, minha combinação linear nula, e eu vi que a única solução possível é ter os coeficientes iguais a 0, tá? Então, de fato, esse B, ele é um conjunto LI. Mas agora eu estou interessado em saber se ele é base. Então, eu tenho que verificar também a minha segunda condição, que é saber se ele gera o R2. Então, vamos lá. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar um vetor qualquer do R2 e tenho que pegar um vetor qualquer do R2, chamar esse vetor aqui de V. Então, estou pegando um vetor qualquer do R2 e tenho que verificar aqui, né? Tenho que verificar que V pertence, certo? Ao gerado por V1, V2. Ou seja, eu tenho que verificar que V, né? Tenho que verificar que V pode ser escrito como uma combinação linear dos elementos V1 e V2, tá? Então, ó, eu tenho aqui que eu posso escrever dessa forma, tá? Então, xy é igual a y vezes V1, tá? Mais y menos x vezes V2, tá? Então, essa daqui é saber como a gente chega nessa expressão, né? A gente até já viu em aulas anteriores, mas aqui eu vou tratar de relembrar, tá? Então, como que a gente pode fazer, né? Então, eu quero saber se x e y, né? Ele pode ser escrito como uma combinação de V1, né? E V2, ok? Então, eu só quero saber quem é A e quem é B. Então, quem é o V1, né? É 1, 1. Quem é o V2 é menos 1, 0. Então, quando eu multiplicar tudo isso e somar, tá? Eu vou ter A menos B e vou ter aqui A, certo? Quando eu comparar, ó, primeira coordenada, tá vendo? Ó, eu vou ter um sistema agora. Primeira coordenada, A menos B igual a X. Segunda coordenada, Y igual a A, tá? Ou seja, A igual a Y. Aqui a minha incógnita não é X e Y, né?
porque x e y eu estou tomando no R2, né? O que eu quero descobrir é quem é A e quem é B, se existem, né? Tá? X e y aqui eu vou tratar como sendo números conhecidos, tá? Apesar de estar escrito na forma x e y, que é a forma genérica, como eu estou tomando no R2, então eu conheço x e y, tá? Então, a minha incógnita para esse sistema é A e B, que são os coeficientes da combinação linear. Isso que eu quero saber, se existem e quem são, tá? Então, só que aqui, ó, já de cara, eu já tenho quem é A, né? A é Y, ok? A é Y. Se A é Y, então eu tenho que B vai ser igual a quem? Né? B vai ser igual a A menos X, ok? Só que A eu já sei que é Y, então isso é A menos Y. Ou seja, eu tinha que o meu vetor X, Y, ele era A V1 mais B V2. Só que agora eu descobri que o A é Y e o B é deixa eu bem aqui, eu só voltando aqui, escrevi certo. Então é Y menos X, certo? E o meu B é Y menos X V2, tá? Que é justamente o que estava escrito lá anteriormente. Então, eu posso sim escrever como combinação linear e eu determinei como que eu faço isso, tá? Então, essa pergunta aqui, né? Essa pergunta aqui, ela é verdadeira, ok? Então, de fato, também o B gera. Agora sim, eu mostrei que o B é LI e o B gera o R2, tá? Então, B é sim uma base do R2, ok? Então, são essas duas propriedades que eu quero saber, que eu devo verificar, né? Quando eu quero saber se um conjunto é uma base, tá? Então, vamos aqui. Aqui, ó, eu tenho no R2 o que a gente chama de base canônica, tá? Essa base canônica, ela é tão especial que tem um nome, tá? Que é essa base aqui, tá? Essa base formada pelos vetores aqui, a gente diz que é o E1, E2, tá? É tão especial que a gente não chama nem de V1 e V2. Ele tem o próprio nome, que é E1 e E2, tá? São esses vetores da forma 1, 0 e da forma 0, 1, certo? Então, esse conjunto B, dessa forma, é, digamos que, a base mais simples que a gente tem, tá? É a mais simples e a mais fácil de trabalhar. É a base mais natural, tá? Então, por isso que ela tem um nome especial e os elementos dentro dela também vão ter nomes especiais, tá? Já tem uma notação especial, tá? Então, por exemplo, olhem, para a gente verificar que LI, né? Para a gente verificar que essa base é LI, observem como é bem simples, tá? Então a gente vai pegar o que? A gente vai pegar A é 1 mais B é 2 e escrever isso igual a 0, ou seja, né? Isso é A, esse vetor é o E1 mais B, esse vetor aqui é o E2, o 0 no R2 é o 0, 0, tá? Então, isso daqui vai dar nada mais, nada menos do que A, B igual a 0, 0. Então, A é 0 e o B é 0. Então, aqui de cara a gente já tem que A e B são 0, tá? Bem simples verificar que esse conjunto é LI, tá? E para verificar que ele gera, né? Para mostrar que ele gera, também super fácil, porque você vê logo de cara o seguinte, ó. Se eu tenho um XY, né? Não preciso nem escrever daquela forma com A vezes E1 mais B vezes E2. Eu posso fazer de uma forma mais direta. Aquele modo vai funcionar, mas eu posso fazer de uma forma mais direta, né? Posso fazer simplesmente assim, ó. Isso é x0 mais 0y, tá?
No primeiro eu boto o x em evidência, no segundo eu boto o y em evidência, e já aparece, né, ó, esse é o E1 e esse é o E2, tá? Mais fácil ainda, ou seja, peguei qualquer vetor aqui do R2 e escrevi como combinação linear de E1 e E2, tá? Então, por mais, esse conjunto gera, tá? Ele gera. Então, LI gera, é uma base, tá? Então, esse meu conjunto é uma base do R2, tá bem? Então, não é especial, né, do R2 ter uma base canônica, tá? Então, ó, se você tiver no Rn, tá? Se você tiver no Rn, então também tem uma base canônica, tá? A gente também vai ter uma base canônica no Rn, ok? A gente vai ter uma base canônica no Rn. E observem, né? Quem é o E1? Né? O E1, agora a gente vai ter o primeiro elemento é 1 e o resto tudo é 0, tá? Quem é o E2? O segundo elemento é 1 e o resto tudo é 0, tá? E assim sucessivamente. O E3, o terceiro é 1 e o resto tudo é 0. E4, assim vai, né? Até o último, que vai ser o En, né? Todos os elementos vão ser zeros, somente o último, que é o enésimo, que é 1, tá? Então, esse é um conjunto que ele é Li e ele gera o Rn, tá? Então, esse conjunto, ele é uma base do Rn. E como eu disse, né? Ele tem a mesma estrutura lá do que a gente viu no exemplo anterior. Também ele vai se chamar a base canônica do Rn, tá? Então, ó, se a gente tivesse no R4, tá aqui, ó, o E1, E2, E3, E4, tá? Se a gente tivesse no R3, E1, E2, E3. No R2 é o que a gente viu, E1, E2, tá? Isso é tudo zero e só vai mudando onde o 1 tá ficando, tá? Então, a forma de você verificar é a mesma, é totalmente análoga, é só você repetir a ideia. Você tem que essa base canônica é de fato uma base, tá? Esse conjunto de fato é uma base e aí a gente vai estar trabalhando com ela sempre, tá? É a base canônica do Rn, ok? Outros conjuntos e outras bases canônicas que a gente tem aqui. Aqui, por exemplo, nesse 4, a gente está olhando para o conjunto das matrizes, né? M22, conjunto das matrizes quadradas. E aqui, ó, da mesma forma, a gente vai ter também uma base canônica, tá? Uma base canônica. Aqui, observe, quem é o primeiro elemento da base canônica? É a matriz, que o A1 é 0. Depois, segundo elemento desse conjunto, dessa base, é o que o A12 é 1, perdão, né? No primeiro elemento, o A1 é 1. No segundo elemento, o A12, do outro o A21, no outro o A22, tá? Então é só você observar essa matriz, tá? Segue a mesma linha de raciocínio lá dos vetores do Rn, tá bem? Então, em cada momento, né, em cada lugarzinho de elemento da matriz, você toma uma matriz que em cada momento um deles vai ser 1 e o resto tudo sendo 0, tá bem? Ok. Outro conjunto, né, é o conjunto dos polinômios, tá? Pn, né? Pn é o conjunto dos polinômios que tem grau menor ou igual que n, tá? Então, ó, basta você pegar os polinômios da forma 1, que é constante, depois o polinômio x, depois o polinômio x ao quadrado, até o polinômio x elevado a n, tá? Então, qualquer vetor, qualquer vetor, né, desse conjunto Pn, você obviamente vai conseguir escrever como combinação linear, tá? E também você consegue mostrar que esse conjunto ele é Li, tá? Vou deixar até como exercício para você. Então, você pode verificar, tá? Para você que B
é base, tá? De Pn. Então, fica aí para vocês exercitarem, tá? Ok. Mostrar que gera é super simples, né? Mostrar que é Li, aí você tem que usar algum argumento, tá? Então, a gente viu exemplos aí de conjuntos que são bases, tá? Então, e obviamente, nem todo conjunto é base, certo? Então, basta que não satisfaça uma das duas propriedades. Se a gente tem um conjunto que ele não é Li, né? Ou seja, que é um conjunto que é LD, ou então que ele não gera o espaço, né? Então, ele não vai ser base, de fato. Nesse exemplo aqui, se a gente pega esse conjunto B, né? Esse conjunto B tem do R2, tem o vetor 1, 2 e tem o vetor 2, 4. Obviamente ele não é base, por quê? Porque esse conjunto ele é LD, né? Você tem o que? Se eu chamo esse daqui de V1 e esse de V2, você tem que V2 é duas vezes V1, né? Ou seja, se eu tenho um conjunto com dois vetores, eles são múltiplos, obviamente ele é LD, tá? Então, se é LD, ele não é Li, então não é base, tá? E aqui, exemplo 7, né? Eu tenho três vetores, que é 1, 0, 0, 1 e 3, 4. Ele também não é base, né, do R2. Por quê? Esse conjunto ele é LD, tá? Por quê? Se você chama aqui, vou chamar esse de V1, esse de V2 e esse de V3. Se você observa, ó, V3 ele é igual ao que? 3 vezes V1 mais 4 vezes V2, tá? Então, ou seja, um elemento é combinação linear dos demais. Então, né, eu tenho que esse conjunto ele é LD. Se ele é LD, ele não é LI. Se ele não é LI, ele não é base. Tá bem? Então, usando aí um pouquinho do que a gente aprendeu na aula anterior sobre conjunto LD e LI e propriedades, para que a gente não precise fazer tanta conta e apenas use a argumentação, tá? Ok. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem um teorema, tá? A gente tem um teorema que diz o seguinte: eu tenho B, é um conjunto, né, com N vetores, tá? Então, se esse conjunto B ele for uma base no meu espaço vetorial, então todo conjunto com mais de N elementos será linearmente dependente, ok? Então, ó, eu tenho aqui um conjunto. Na verdade, eu tenho uma base com N elementos, tá? Então, todo conjunto com mais de N vetores será linearmente independente, ok? Então, se eu tenho uma base com N vetores, então qualquer conjunto que tenha mais do que N, ele vai ser linearmente dependente, ok? Então, observe o seguinte: se você já conhece uma base, tá? E sabe quantos elementos tem, então isso é uma ferramenta muito boa para você determinar conjuntos LDs, tá? Então, voltando aqui, ó, deixa eu só voltar nesse último exemplo, se eu não quisesse fazer conta alguma, tá? Então, por exemplo, eu já sei, né, que eu tenho, eu já sei que E1, E2 é base, certo? É base canônica, tá? É a base canônica do R2, certo? Ou seja, eu tenho uma base com dois elementos. Então, se eu tenho, certo? Se eu tenho um conjunto com mais de dois elementos, então esse conjunto é LD. De fato, ó, se você olhar esse conjunto B aqui do exemplo 7, ele tem 3 elementos. Então,
fazer conta alguma. Até essa simples conta que eu fiz aqui seria desnecessária a partir de agora com esse conhecimento novo, tá? Por quê? Eu sei que a base do R2 tem 2 elementos. Então, qualquer conjunto com 3 é LD. E de fato, ó, esse conjunto B, ele tem 3 elementos, tá? Então, de cara, ele é LD, só usando esse argumento, tá? Não preciso fazer mais conta nenhuma. Então, eu acho assim, na minha opinião, uma das coisas bonitas de álgebra linear é quando você consegue falar as coisas, quando você consegue justificar as coisas, nem tanto com contas, mas com argumentos, tá? Mas com argumentos, o poder de argumentação eu acho muito bonito na álgebra linear, tá? Então, vamos lá. Então, a gente tem isso, certo? Então, se eu tenho um conjunto, ele tem... Eu tenho um conjunto e eu conheço uma base. Uma base dele tem 4 vetores numa base, tá? E eu tenho um conjunto com 6 elementos, pronto, esse conjunto ele é LD e não tem para onde correr, tá? E aí, eu posso ter um corolário aqui, né, que diz o seguinte: duas bases qualquer de um espaço vetorial tem sempre o mesmo número de vetores, tá? Ou seja, poderia ser muito ambíguo, né? Eu ter uma base com 2 vetores e ter, né, por exemplo, digamos que eu tenho um espaço vetorial V, então eu tenho V é um espaço vetorial, certo? Aí eu tenho B1, então digamos que B1 é da V1, V2, V3. Ele é uma base de V. E eu tenho um outro conjunto, B2. Vou chamar de W1, W2. É base de V. Isso não acontece, tá? Eu não posso ter uma base com 3 elementos e eu não posso ter uma base com 2 elementos. Então, todas as bases, né? Então, dado duas bases qualquer, ela tem o mesmo número de vetores, tá? Então, se eu tenho um espaço, qualquer base dele tem a mesma quantidade de vetores, tá? Não tem para onde correr, ok? Certo? Então, isso daqui não acontece, tá? Isso não acontece, ok? Então, tem 2 resultados teóricos, mas são bem importantes. O primeiro usa bastante para a gente determinar quando alguns conjuntos não são LIs, né? Ou seja, quando eles são LDs. E esse outro corolário, ele vai ajudar a gente bastante em outras definições. Então, vamos aqui. Por exemplo, eu tenho aqui, né, o R3, tá? O R3. E eu sei que a base canônica dele, né? A base canônica dele tem 3 vetores, tá? A gente viu lá que aquele E1, né? Que é justamente a base canônica, né? É o E1, o E2 e o E3. Só para relembrar, onde o E1 é o vetor 1, 0, 0. O vetor E2 é o vetor 1, perdão. É o vetor 0, 1, 0. E o vetor E3 é o vetor 0, 0, 1. Ok? Então, o que é que eu tenho? Logo, qualquer outra base do R3, ele terá necessariamente 3 vetores, tá? Então, existe uma base do R3 que tenha 2 vetores? Não, né? Qualquer base do R3 tem que ter necessariamente e obrigatoriamente 3 vetores, tá? Se não tiver 3 vetores, não é base. Então, se tiver uma questão lá, verifique se esse conjunto é uma base do R3. Aí você olha para o conjunto tem 2 elementos. Não vai ser, tá? Porque você já sabe que ele tem que ter pelo menos 3. Aí, se ele tiver 3 elementos, aí você vai verificar se esses elementos são LIs e tal, né? Isso ele gera. Mas
Se você chegar lá e tem 4 elementos, de cara você já descarta, né? Aqui, a mesma situação, né? Você já viu lá que a base canônica do M22, né? Ele tem 4 vetores, certo? Então, obrigatoriamente, toda base do M22 tem que ter 4 vetores, tá? Mesma justificativa, ok? Então, agora a gente chega nessa definição de dimensão, tá? Nessa definição de dimensão de um espaço vetorial, tá? Dimensão de um espaço vetorial. Então, a gente vai considerar o quê? A gente considera V um espaço vetorial, tá? E então a gente tem o seguinte: se V possui uma base com n vetores, tá? Uma base com n vetores, então V tem dimensão n, tá? Então V tem dimensão n. E aí a gente denota dessa forma, tá? Que é dim de dimensão, né? Então, dimensão de V igual a n, tá? Dimensão de V igual a n. Ok? Então, então, o que é que a gente tem? Que a dimensão de um espaço é a quantidade de elementos que ele tem na sua base, tá? Ele pode ter diferentes bases, e de fato, ele tem infinitas bases, né? Pode ter infinitas bases diferentes. Mas o que não muda entre essas bases é a quantidade de elementos que ela tem. E isso foi garantido lá pelo aquele corolário, tá bem? Então, tá bem definido a noção de dimensão, tá? Então, certo. Aí pode acontecer de alguns conjuntos não possuírem base. Então, se eu tiver, por exemplo, conjunto V formado apenas pelo elemento 0, esse conjunto ele não tem base. Então, a gente diz que a dimensão dele é 0, tá? E também pode existir, né? V tenha uma base, né? Mas tenha infinitos vetores, tá? E aí a gente denota dizendo que a dimensão desse conjunto é infinito. Mas não é o que a gente vai costumar trabalhar aqui. A gente vai trabalhar mais com espaços de dimensão finita, tá? E aí para vocês, eu poderia tomar V, um exemplo, né? Um exemplo de um conjunto que tem dimensão infinita seria o conjunto das funções contínuas, tá? Ou então o conjunto dos polinômios, tá? Então, vou botar bem aqui, conjunto dos polinômios. Ok? Professor, mas você viu ali no exemplo anterior que demonstrava até quem era uma base canônica por Pn. Não, mas Pn, né? A gente viu lá. Perdão. A gente viu Pn eram os polinômios que tinham grau menor, né? Esse daqui era o conjunto dos elementos dos polinômios, tá? Dos polinômios com grau, certo? Com grau menor que n, menor ou igual que n, tá? Essa é só uma anotação. Então, mas não é o caso. Aqui a gente não está limitando, né? Quando eu falo aqui o conjunto dos polinômios com coeficientes reais, tá? Mas não vou escrever tanto. Eu não estou limitando o grau, tá? Pode ser de qualquer grau. Então, esse conjunto, sim, conjunto de todos os polinômios tem dimensão infinita, tá? Mas a gente vai trabalhar mais com os espaços de dimensão finita. Então, como a gente já viu, né? Aqui a gente tem uns exemplos. Então, quem é a dimensão do R2, né? Dimensão do R2, basta eu olhar quantos elementos tem a base canônica do R2. Tem 2 elementos, o E1 e o E2. Então, a dimensão do R2 é 2. Dimensão do Rn. Dimensão do Rn. Quantos elementos tem a base canônica do Rn?
tem N elementos, que é o E1, E2, E3 até o En. Então, dimensão do Rn é N, tá? Dimensão do M22, dimensão do M22, você pode lembrar lá da base canônica, né? Basta olhar para a base mais simples, né? Que no caso é a canônica. Quantos elementos tem a base canônica? Tem 4, né? Em cada elemento eu escolhia um, né? Então, eu tinha 4 elementos na minha base, então dimensão de M22 é 4. Dimensão das matrizes de ordem M por N. Então, esse daqui, ó, basta multiplicar M vezes N, né? Por exemplo, se eu estiver trabalhando com M, 2, 3, né? Então, eu posso pegar, para ser a base canônica, as matrizes assim. 1, 0, 0, 0, 0, 0. 0, 1, 0, 0, 0, 0, né? Percebam, em cada elemento da matriz, né, eu escolho uma com 0 em cada um dos com 1 em cada um dos elementos, né? 1, 0, 0, 0, 1, 0 e a última 0, 0, 0, 0, 0, 1. Certo? Então, para cada elemento que eu tenho uma matriz, eu tomo 1 em uma delas, né? Ou seja, então basta olhar quantos elementos tem. Então, quantos elementos tem uma matriz de ordem 2 por 3, né? Então é 2 vezes 3, eu multiplico. Então, de forma geral, quando eu tenho uma matriz de m linhas e n colunas, eu tenho m vezes n elementos. Então, na minha base canônica, então eu terei m vezes n elementos também, tá? Então, esse outro exemplo, que é o 5, que é dos polinômios de grau menor ou igual que n, tá? Então, esse daqui é que poderia confundir, né? Então, de cara você poderia dizer assim, polinômios de grau menor ou igual que n. Qual é a base? N, né? Mas não é n, né? É n mais 1, porque você começa a contar do zero, tá? Então, polinômio de grau 0, polinômio de grau 1, polinômio de grau 2, até o polinômio de grau n. Então, aí você teriam n's, né? Por exemplo, se você tivesse se você estivesse trabalhando com P2, tá? Uma base seria quem? 1, x, x2, tá? Polinômio de grau 0, de grau 1 e de grau 2, certo? Então, você tem 3 elementos, ok? Nessa base. E o último, como eu já tinha comentado, o conjunto formado só pelo zero, ele não tem base, então a gente diz que tem dimensão 0, tá? Então, aí são exemplos. Esses são os principais conjuntos que a gente vai ver no decorrer do curso. Então, aí já tem a dimensão de cada um deles, tá? Ok. Então, algumas observações. A gente tem o seguinte. Seja V um espaço vetorial, tal que a dimensão de V é igual a N, certo? Então, se S, então, dimensão de V é N. Então, se S é um subespaço de V, então a gente tem que ter, que a dimensão desse subespaço é menor ou igual que N, tá? No caso, se for igual, né, a gente tem que os conjuntos S e V são, na verdade, o mesmo, ok? Então, é o seguinte, digamos que você tem, imagina aqui, você tem V, tá? E aqui dentro você tem S, é um subconjunto, ok?
Então, a dimensão de V tem que ser maior ou igual que a dimensão de S, tá? É como se, de certo modo, né, fazendo analogia, é como se você estivesse comparando o tamanho dos conjuntos. E isso, na verdade, tem uma certa... No fundo, tem uma certa verdade, né? Então, então, se você tem um subconjunto, então a dimensão desse subconjunto ele tem que ser menor, né? Menor ou igual. Então, isso daqui tem que ser verdade, tá? E quando acontecer de ser igual, de ter a mesma dimensão, é porque na verdade o S é igual ao V, tá? Então é isso que está dizendo esse resultado. E aí, esse resultado é útil às vezes para você saber de algo. Você tem um conjunto lá e você quer saber, por exemplo, quem é o conjunto gerado, o espaço vetorial gerado por um certo conjunto. Então, vai ser útil em alguns casos, mas a gente vai ver adiante. Bem, então aqui alguns exemplos, né? Então, se eu tenho um S, dimensão de S, né? Dimensão de S é 0, tá? Então, os subespaços, eles vão ter que... Só pode ter dimensão 0 também, né? Porque tem que ser menor ou igual que 0, só pode ser 0. Então, S, obrigatoriamente, só é o 0, ou seja, só é a origem, tá? Então, se eu tenho um conjunto de dimensão 1, certo? Se eu tenho um subconjunto aqui de dimensão 1, então esse subconjunto, ele só pode ser uma reta que passa pela origem, tá? Só pode ser uma reta que passa pela origem, ok? Aqui, S, tá? S, se S tem dimensão 2, a gente enxerga S como sendo um plano que também passa pela origem, tá? Isso tudo, ó, quando eu estou olhando no R3, certo? Estou olhando isso no R3. E se S tem dimensão 3, então é porque ele é o próprio R3, tá? Então, porque aqui, ó, a gente está trabalhando, né, que V é o R3, tá? E eu estou olhando as possibilidades para os subconjuntos. Eu tenho aqui, ó, são subespaços, certo? São subespaços do R3. Então eu tenho que a dimensão de S ele tem que ser menor ou igual que a dimensão do R3, que eu sei que é 3, tá? Então, ó, se a dimensão é menor ou igual que 3, eu tenho algumas possibilidades. Ou, então, a dimensão de S é 0, ou a dimensão de S é 1, ou a dimensão de S é 2, ou a dimensão de S é 3. E aí a gente viu, né? Então, aqui, na verdade, nessa possibilidade, a gente viu S só é o 0. Aqui, S é uma reta pela origem, certo? Aqui, a gente viu que S é um plano, tá? Também pela origem. E aqui, ó, é quando a gente tem um caso da igualdade, né? Onde a dimensão de S, ou seja, a dimensão do subconjunto, é igual à dimensão do conjunto todo, né? Que no caso o conjunto todo é o R3. Então, na verdade é porque essa aqui é o R3, tá bem? Então, se a gente tivesse trabalhando o caso aqui, se a gente estivesse trabalhando o caso do R2, né? E eu tivesse S, um subespaço do R2. Então, teria o quê? Que a dimensão de S era menor ou igual que a dimensão do R2, que eu sei que é 2. Então, teria o quê? Ou a dimensão de S é 0, ou a dimensão de S era 1,
ou então, no máximo, a dimensão de S era 2. Então, se fosse 0, S era só o conjunto 0, só a origem. S, se a dimensão fosse 1, S era uma reta pela origem, certo? E se a gente tem o caso máximo, né, que é o caso que iguala a dimensão, no caso é 2, então S, na verdade, era o R2, tá? Então, ok? Então, a gente tem mais algumas outras possibilidades que vão ser úteis. Então, seguinte, V. Seja V um espaço vetorial de dimensão n. Então, V tem dimensão n. Ou seja, dimensão de V é n. Então, qualquer subconjunto de V com mais de n vetores, ele vai ser Li, tá? Então, por exemplo, tem um V aqui. Vou trabalhar com exemplo, botando assim, V1, V2, V3, tá? Trabalhar com um caso, com exemplo aqui, onde a dimensão de V é 3, tá? Trabalhar com V igual a 3. Então, se eu tenho qualquer subconjunto, vou pegar aqui um subconjunto, pegar um subconjunto S, eu sei que ele vai ter, se ele tiver mais do que 3, né, ou seja, ele tem mais elementos do que a dimensão, então obrigatoriamente, né, a gente até costuma dizer assim, né, usa esse símbolo assim, que é a quantidade de elementos, né, a quantidade de elementos de S é maior do que a dimensão de V, né? Então, a gente tem necessariamente que S é LD, né? Só escrevendo bem aqui, né? Não é V, na verdade é uma base de V, né? Ok? Então, se eu tenho isso, né? Se eu tenho um subconjunto, né? Eu tenho que S é um subconjunto de V, né? E a quantidade de elementos de S é maior do que a dimensão, então isso obriga que S é LD, tá? É isso que está dizendo. Outra coisa, aqui eu tenho, observação número 3, se a dimensão de V é igual a N, tá? Qualquer subconjunto de V com N vetores LIs é uma base, tá? Então, esse resultado é bem útil, tá? É bem útil. No seguinte, às vezes, então, digamos, você já conhece a dimensão do espaço, tá? Você já sabe, digamos, eu estou no R3, né? No R3 eu já conheço a base canônica, eu já sei que a dimensão do R3 é 3, ok? E digamos que você tenha um outro conjunto, tá? E você quer verificar se esse conjunto é base. Então, o que é que você teria que fazer? Você teria que verificar que ele é LI e que ele gera, tá? Então, só que se você verificar que ele é LI, você já está ganhando que ele é base. Ou seja, não precisou você verificar que ele gera. Você já vai ganhar isso automaticamente, tá? E da mesma forma, ó, você tem aqui, você já sabe que a dimensão do conjunto é N, tá? Então, se você tem um conjunto com N, certo? Você tem um conjunto com N e já sabe que ele gera, então, de cara, você já vai ganhar que ele é uma base. Então, você ganha de graça que ele é LI, tá? Então, por exemplo,
né? Por exemplo, se tiver uma questão assim, vou pegar um conjunto B dado por, tá? Dado por 0 menos 1, 1, 1 é base do R2? Isso é uma pergunta, tá? Então, beleza. Primeira coisa, né? Se eu vou responder aqui. Então, a primeira coisa, eu posso verificar o seguinte. Se eu não uso esse resultado, eu teria que verificar duas coisas, né? Primeiro, que B é LI e depois que B gera o R2. E com isso eu iria ganhar que B é base do R2, tá? Só que eu não vou fazer isso. Vou fazer o quê? Eu vou olhar para a dimensão. A dimensão do R2, eu sei que é 2. Eu vou olhar somente que B é LI, tá? E daí eu já vou ganhar que B é base. Ok? Ou seja, você trocou a informação de saber a dimensão, né, com a informação de saber que ele gera. E é muito mais fácil você saber a dimensão, tá? Saber que ele é a dimensão, né? Isso daqui é verdade, né? Porque o meu conjunto B tem a mesma quantidade de elementos da dimensão do R2, no caso é 2, né? Ok? Então, basta eu verificar que esse conjunto B ele é LI, ou melhor, que ele é LI, tá? Só que é bem simples, né? Quando eu pegar 0 menos 1 mais B 1 igual a 0, 0, e eu multiplicar tudo isso e somar, o sistema que eu vou obter vai ser o seguinte: vai ser B igual a 0, e no outro vai ser menos A mais B igual a 0. Daqui você já tem que B é 0. Quando jogar na de baixo, menos A vai ser 0, ou seja, A igual a 0. Tá? Então, esse conjunto é LI. Precisa eu verificar que ele gera? Não, né? Já vi que ele é LI, ele tem dois elementos, que é igual, né? E isso daqui é igual à quantidade de elementos de S. Vou até botar assim, né? E aí, eu já uso esse resultado e já ganho que é a base, tá? Então, eu poupei de fazer a conta mostrando que ele gera, tá? E o contrário também é verdade, tá? O contrário também é verdade. Eu poderia ter feito esse mesmo argumento, né? Mas, então, se eu tenho aqui, eu teria que verificar que era base, né? Para isso, eu teria que verificar que ele era LI e gera o meu espaço, né? Ok? Aí eu teria que B é base de V, que é o meu conjunto, né? Mas ao invés disso, eu vou fazer o seguinte, né? Eu tenho que verificar o seguinte: vou olhar que a dimensão de V é N e que é igual a quantidade, né, desse meu subconjunto aí, S, tá? E aí basta eu fazer, né, uma das contas, basta eu mostrar que B gera, né? Ok? Com essas duas informações eu tenho que B é base de V, tá? Ou seja, não preciso fazer a conta mostrando que ele é LI. Então, no final das contas é o seguinte: você tem um espaço vetorial, ele tem dimensão N. Aí você tem um conjunto que você quer verificar se é base, tá? E você olha que a quantidade de elementos lá, né, tem que ser, já tem que ser N, né?
tem que ser N, porque se tiver, tem que ter N, né? Porque se for menos, ele não vai gerar, e se for mais, ele não vai ser LI, né? Então, se você quer verificar que ele é base, então, primeira coisa, você tem que olhar para a quantidade de elementos. Então, já tem que ter a mesma quantidade da dimensão, certo? E aí, depois, basta você olhar ou o que ele gera, ou o que ele é LI, né? Então, você verifica um, já ganha que é base, e aí você ganha outra informação, tá? Ok. Então, aqui a gente tem outro teorema, que é o que? Seja B, né? V1 até Vn, uma base de um espaço vetorial, certo? Então, todo vetor V se expressa de maneira única como combinação linear, tá? Então, o que a gente tem de forte aqui é esse aqui, ó, essa informação, né? De maneira única e que ele se expressa como combinação linear, tá? Todo vetor, certo? Todo vetor se expressa de maneira única e se expressa como combinação linear de forma única. Então, essa parte aqui, de forma única, é consequência que uma base é LI, né? Aqui ele é uma base, né? Aqui a gente tem que é uma base, tá? Como é LI, ele dá essa parte de informação única. E a parte de combinação linear é porque gera, tá? Vem daquela outra informação que ele gera V, tá? Que a base gera V. Então a gente tem isso daí, ok? Então essa propriedade, ela só é satisfeita por bases, tá? Só é satisfeita por bases. Ok. Então vamos lá. Dado isso, então, se eu tenho uma base, eu tenho uma única forma de escrever o meu vetor, certo? Como combinação linear daquela base, certo? Com isso, né, a gente tem o seguinte, se eu pego V, tá? Vou pegar V um elemento. Então, eu posso escrever, é o que está dito ali no teorema, tá? Eu posso escrever, ó, V como uma combinação linear. E mais, né? Esses numerozinhos aqui, ó, A1, A2 até N, são únicos, tá? Então, A1, A2, AN, eles são únicos. Não tem outros números. A partir do momento que eu consigo escrever, né? Não teria outros números que eu pudesse colocar no lugar deles, tá? Só existe eles, ok? E aí a gente chama esses números de componentes, tá? Eles são componentes ou coordenadas em relação à base, tá? Em relação à base. Então, a gente pode escrever, ó, esse vetor dessa forma. Aqui, ó, esse Bzinho aqui está dizendo que a gente está escrevendo V em relação à base B, tá? Então, sempre que você for escrever assim, aí ele vai estar, tem que estar discriminado quem é a base, tá? Então, eu posso escrever, ó, aqui V escrito na base B dessa forma. Quem é A1, A2, A3? São as coordenadas. São os números que aparecem aqui, ó, tá? Os coeficientes que estavam aparecendo ali na minha combinação linear. Então, eu pego esses números e estou trazendo para cá, ó. Cadê direito? A1, né, ó. A2, tá? Trago todos. AN, ok? E aí eu também posso escrever, né? Agora só é como se eu colocasse em pé. Estou escrevendo aqui, ó, na forma matricial, tá? Então, às vezes eu escrevo de um modo, às vezes a gente vai precisar escrever do outro. Quando eu coloco na forma matricial, ele está escrito em pé, né? Digamos assim. E aqui, ó, novamente o Bzinho, porque isso tudo, ó, é em relação a B, tá? Em relação a B. Em relação à base B. Tá bem? Então, aqui, ó,
eu estou no R2, tá? E aqui, ó, estou considerando 3 bases, A, B e C, ok? Então, ó, e eu vou pegar aqui esse vetor. O vetor quem é? É 8, 6, tá? Então, escrevi aqui, V é o 8, 6. E eu tenho 3 bases. Observe que a primeira delas, que é essa base A, é a canônica, tá? Então, como é que eu faço para escrever V cada uma das bases, né? Então, ó, é daquela forma. Então, eu tenho que olhar para a combinação linear, né? Ó, vou pegar V, ok? Vai ser igual a A1. Vou chamar aqui V1. Chamar de V1 não, vou chamar de E1, né? Porque essa é a canônica. E1, E2. V é 1 mais A2, E2. E aí eu tenho que saber quem é A e B, tá? Ó, então o que vai ficar? Vai me dar o quê? 8, 6 igual a 1, 0 mais A2, 0, 1, certo? Então, ó, quando eu multiplicar vai ficar A1, 0 mais 0, A2. Então, isso daí vai me dar o quê? 8, 0 igual a A1, A2. Então, ó, A1 é 8, né? A1 é 8. E A2, ó, é 6. Então, ó, na base A, ele é A1, A2. Ou seja, 8, 6. Reparem que é o próprio vetor, né? Mas isso porque o meu A é a base canônica, tá? Então não vai mudar, ok? Então, vou pegar aqui essa conta. Vou levar ela ali para cima para a gente só utilizar o espaço, tá? Essa daí é a conta feita para A. Conta para B, né? A conta para B, o que é que a gente vai ter? Vai ser V, A1, vou chamar isso daqui de quê? Vou chamar de V1, V2, tá? Então, A1, V1, mais A2, V2. Então, aqui, ó, tem que ser quem? A1, A2, certo? Só que eu não... Ainda vou descobrir que isso vai ser 2 e 3, né? Então, vai ser o quê? 8, 6, A1, aí o V1 é 2, 0, o A2 é 1, 3, tá? Então, isso daqui vai ficar 2, A1, 0, mais A2, 3, A2. Vai ficar 8, 6, né? Que vai ficar 2A1 mais A3, ou que A3, né? A2. Aí depois, na segunda coordenada, só essa. Então, vou ter que ter um. Aqui não vai ser tão simples, eu tenho só o sisteminha para resolver, né? 2A1 mais A2 igual a 8. E depois 3A2 igual a 6. Daqui eu tenho que A2 vai ser igual a 6 dividido para 3, que dá 2. Né? Substituindo lá na primeira, então vai ficar 2A1 é 8 menos A2. Então é 8 menos 2, que eu acabei de descobrir que era o A2. Então isso vai dar 6. Então A1 vai ser igual a 6 dividido para 2, 3. Tá? Então V na base B, né? É esse A1 e esse A2 que eu acabei de descobrir. Então é igual a quem? Né? A1, que é 3, e o A2, que é 2, tá? Aqui e aqui.
ok? E vamos fazer aqui o último. Então, vamos fazer agora essa daqui, só voltando, né? Essa daqui é a conta para o B, tá? Para a base B. Então, aqui é a conta para a base C, tá? Então, a conta para a base C, a gente tinha lá V, né? A1, chamar isso daqui de quê? W1, W2. VW1 mais A2, W2, tá? Então, aqui, ó, meu VC vai ser esse A1, A2, que eu vou achar aí na cor rosa, tá? Então, aqui eu vou colocar 8, 6, mais não, igual A1, 1 menos 3, mais A2, 2, 4. Né? 8, 6. Aqui, só fazer mais rápido, dá o que? A1, mais 2A2, menos 3A1, mais 4A2. Tá? O procedimento ali é o mesmo, você pode fazer devagarzinho, multiplica, depois soma, você encontra isso. O sistema que você vai achar vai ser o que? Primeira coordenada é A1 mais 2A2 igual a 8. E depois vai ser menos 3A1 mais 4A2 igual a 6. Tá? E aí é que você resolve o sistema. Tá? Aí você pode resolver o sistema, pode multiplicar a de cima por 3 e depois somar, tá? Ou então você pode isolar A1 na primeira equação e substituir na segunda. Aí você resolve do jeito que você achar melhor. Mas aí de fato o que você vai achar vai ser A1 igual a 2 e você vai achar A2 igual a 3, tá? E é o que você tem aqui, ó. Tudo bem? Então observe. O meu vetor V, tá? O meu vetor é 8, 6. Mas se ele for escrito na base A, ele é 8, 6. Vai continuar o mesmo porque tem a base canônica. Se ele for escrito na base B, ele já é 3, 2, tá? E se eu escrever ele na base C, ele já é 2, 3. Então, reparem, né? Dependendo da base, o mesmo vetor é escrito de maneiras diferentes, tá? Então, dependendo da base, o mesmo vetor, ele é escrito de maneiras diferentes, tá? Então, é por isso que vai estar, né? Por isso que a gente tem que dizer em relação a qual base, tá? Que a gente está trabalhando. E aqui queria falar uma forma prática da gente determinar, né, a dimensão de alguns subespaços, tá? De alguns espaços vetoriais. Que é a seguinte, é a gente olhar o número de variáveis livres, tá? A gente vai olhar para o número de variáveis livres. Então, o que é que a gente vai fazer, né? Então, olha aqui para esse conjunto, tá? Esse conjunto S é o que? X, Y, Z do R3, mas eu tenho uma restrição, né? Para estar no conjunto S, eu tenho que ter o seguinte, 2x mais y mais z tem que ser igual a 0, tá? É o que está dito aqui. 2x mais y mais z tem que ser igual a 0. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou ver o que dá para isolar de variável, né? Aqui, ó, a gente vai isolar a variável z, tá? Mas poderia ter feito com x, com y, tá? Aí você vê o que você preferir. Então, bem, a expressão que você tinha era aquela ali, né? Ó, 2x mais y mais z. Você vai lá em cima da restrição.
Se você isola z, então z fica menos 2x menos y, que é o que você tem aqui, ó, tá? Então, quando você fizer isso, né, aquela sua restrição ali lhe deu isso daqui, né? Então, se ela lhe deu somente essa informação, então x e y aqui, ó, são variáveis livres, tá? São variáveis livres. Então, de fato, quando você olha S, né? Você pode olhar S assim. É x, y, z, tá ok? 2x mais y mais z é igual a 0, né? Só que quando você fez isso e isolou, né? Então, x, y, z quem é agora, né? Você isolou lá e disse que era menos x menos y, tá? E agora você tem que x e y, você não tem restrição, né? São números reais. Então, x e y é a sua variável livre, né? Ok? Então, ó, isso daqui foi o que eu acabei de escrever, x, y, z. Você pode ver como sendo x, y, e no lugar do z agora é menos 2x menos y, tá? Aí eu posso quebrar, ó, né? Em duas partes. A parte que tem só x e a parte que tem só y. Então, a parte que tem só x, ó, é x. Na segunda coordenada não tem, então é 0. E na terceira coordenada eu tenho menos 2x, tá aqui, certo? E na primeira eu tinha ali o x. No y, na primeira coordenada eu não tenho y, então é 0. Na segunda eu tenho um y, eu botei aqui. Na terceira eu tenho menos y. Boto o x em evidência e aparece aqui os vetores, ó. Boto o y em evidência, apareceu esse outro vetor. Então, o seguinte, a dimensão, certo? É a quantidade de variável livre. Isso daqui, ó, é a quantidade de variável livre. Que no caso eu tenho x e y. Então, a dimensão é 2, tá? E quem é a base, né? A base, ó, são esses vetores aqui. Tá? Ok? Então, a dimensão é a quantidade de variáveis livres que eu tenho, tá? E a base eu descubro fazendo isso, separando, né, o vetor como soma. Em cada um eu escrevo só as variáveis que eu tenho, depois coloco em evidência. E aí eu destaco o vetor que aparecer, vai ser a minha base, tá bem? Então, por exemplo, né, determinar a dimensão e a base desse espaço. Então, esse espaço aí é o meu espaço S, né? É uma matriz de ordem 4. Então, eu tenho o quê? Né? Eu tenho ali, ó, A, B, C, 0, tá? Onde eu já tenho que 3A mais B é igual a 0. Então, dessa minha restrição aqui, por exemplo, eu posso isolar B. B é igual a menos 3A. Quando eu for reescrever aqui, ó, eu tenho o quê? A, certo? Aí eu vou ficar, no lugar do B, 3A. No C, eu tenho alguma restrição sobre o C? Não. O 0 já é o 0, tá? Ok. Então, meu conjunto S, ó, eu posso olhar assim. O A, eu não tenho restrição. O C, eu não tenho restrição. Certo? Então, quantas variáveis livres eu tenho? Eita. Variáveis livres, eu tenho aqui nesse caso A e C. Ou seja, tenho duas variáveis livres, né? Então, então a dimensão de S é igual a 2, certo? Que é a quantidade de variáveis livres que eu tenho, ok? Então, e uma base? Então, para escrever uma base, ó, A menos 3A, C, 0.
Então, eu vou separar o que tem A e o que tem C. A menos 3A, 0, 0, mais 0, 0, C, 0. Bota em evidência o A. Então, aqui vai aparecer 1, menos 3, 0, 0, mais, bota em evidência o C, 0, 0, 1, 0. Tá? Ok? Então, uma base, certo? Uma base é quem? É essa daqui, ó. 1, 0, menos 3, 0, 0, 0, 1, 0. Ok? Então, é assim que a gente utiliza, tá bem? É esse artifício. A gente vê a quantidade de variáveis livres da dimensão. A gente vê, separa, né? Por cada variável e coloca em evidência. Foi como eu fiz aqui, ó. E aí a gente destaca os elementos, né? Aí você pode ter observado, né? Da onde veio, né? Tá aqui o primeiro elemento da base, tá aqui o segundo elemento da base, tá bem? Então, para vocês exercitarem, né? Tem no livro de álgebra linear do Stenbruch, né? Questões com esse conteúdo, vocês podem olharem lá no capítulo 2, tá? Que vai da questão número 55 até a 74, tá bem? Espero que vocês tenham gostado e bons estudos.